Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse curso de constelação. E nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu quero abordar um dos grandes temas que surge na dinâmica do consultório, na dinâmica da necessidade das pessoas de resolução de problemas, que é a questão do problema de relacionamento. Eu quero então abordar nesse vídeo como eu trabalho a questão do problema de relacionamento dentro da constelação sistêmica transpessoal, ok? Vamos lá? Então é isso, né? Esse é um dos temas que surge com muita frequência quando você se dispõe a atender pessoas individualmente. Problemas de relacionamento. E vou dizer mais a vocês, a questão não é nem o problema de relacionamento amoroso em si, ou exclusivamente o relacionamento amoroso, onde há, na relação entre as pessoas, a questão do vínculo amoroso, afetivo. É a dificuldade de relacionamento em qualquer nível, até social. Ou seja, é muito frequente que a gente encontre e receba pessoas que têm vários problemas, graves problemas, conflitos bastante significativos no relacionamento com as pessoas de um modo geral. Às vezes um profissional com o seu chefe, uma pessoa com os seus colegas de trabalho, uma pessoa dentro da família com alguém específico, um irmão com outro irmão, um parente próximo, no relacionamento social, um amigo com outro amigo, algumas pessoas que, num grupo, mas duas pessoas que têm grandes dificuldades. E é claro que, certamente, o maior número em termos de busca são dos relacionamentos amorosos. Mas veja, a questão do conflito de relacionamento, ele pode ser trabalhado na constelação, independente se ele tem um vínculo amoroso ou não. Evidentemente, quando nós estamos trabalhando com problemas de relacionamento amoroso, nós vamos ter variáveis, aspectos que são interfaces de relacionamentos, onde envolve a questão de um convívio, da intimidade, que são específicos e que vão exigir uma abordagem diferenciada no meu método na solução desse tipo de conflito. Mas, da mesma forma, nós podemos, então, aplicar a constelação sistêmica transpessoal para qualquer tipo de problema de relacionamento entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. E nós vamos ver que temos, então, uma abordagem diferenciada de como nós podemos resolver, ajudar o cliente a modificar, a transformar aquele conflito numa relação mais saudável, ou pelo menos que não traga tanto desgaste para ele. Então, normalmente, nós temos aí várias linhas de abordagem da questão de relacionamento, e volto a dizer, aqui então não estou exclusivamente abordando a questão de relacionamento amoroso, qualquer tipo de problema de relacionamento entre duas pessoas. Né? Nós vamos ver que esse tipo de conflito, esse tipo de dificuldade, ele se identifica, pode ser encontrado em qualquer área da nossa vida. E, normalmente, nós temos uma dificuldade porque quando a pessoa procura um programa de terapia, um programa de coaching, um programa de desenvolvimento, em que surge um problema de relacionamento como algo que cria algum obstáculo, alguma coisa que impede o aperfeiçoamento, a melhora, a transformação desse indivíduo, nós temos um problema inicial, que é a tendência do cliente que traz o problema, ele ter uma concepção de que o problema do relacionamento está relacionado ao outro. Um dos grandes problemas de trabalhar as questões de relacionamento é que o cliente normalmente vem identificado com a sua lógica, justificado pelo seu ponto de vista, atribuindo então a causa do problema de relacionamento a outra pessoa em questão. E aí nós temos um problema maior em relação a isso. Por quê? Há uma ilusão, quase que uma ingenuidade nós estabelecermos ou criarmos uma expectativa de que é a mudança do outro que pode favorecer a solução do problema de relacionamento. Por quê? Por um simples motivo, porque nós não temos o poder, a capacidade de mudar o outro. E aí, muitas vezes, os processos terapêuticos, às vezes que não são bem conduzidos, eles acabam meio que se associando, se aliando ao cliente na busca de como pode ser a possibilidade de conviver com a pessoa do problema, de contornar, de ações para poder mudar.
mas esquece-se de colocar o foco naquilo que é efetivamente possível. Ou seja, o cliente ele poder ter uma noção de quais são os aspectos que causam aquele problema de relacionamento e como, aqui na questão da constelação sistêmica transpessoal, a gente considera o problema de relacionamento, um sistema. Na hora que, então, esse cliente ele começa a identificar o que está acontecendo nesse sistema que envolve uma outra pessoa onde há um conflito, então um sistema onde há um conflito. O cliente ele toma consciência do que é que está gerando e ele cliente modifica a sua forma de conduzir, modifica a sua visão, a sua perspectiva, identifica qual é a responsabilidade dele na produção daquele problema. Essa mudança é que faz com que o sistema mude. E aí, paradoxalmente, a gente tem observado que problemas desse tipo, a gente consegue, inclusive, algum efeito de mudança no outro quando o cliente muda. É um paradoxo, né? Ou seja, eu costumo brincar com os clientes dizendo isso, a melhor forma de você mudar o outro, qual é? É você mudando. Porque sistemicamente, nós começamos a pensar na constelação sistêmica transpessoal, nós temos ali duas pessoas com um universo de aspectos psicológicos, de passado, de família, de níveis de consciência, de partes internas tão complexo, tão diverso, que quando encontra uma outra pessoa que também tem um universo, né, também complexo, a possibilidade das afinidades ou da falta de afinidade, elas se colocam num nível muito maior. Então nós estamos falando de um sistema que tem várias variáveis que podem estar provocando e gerando aquele conflito e que não estão necessariamente a nível consciente. A gente não entende por que tem uma implicância, por que tem medo, por que fica paralisado diante daquele colega de trabalho, por que no relacionamento amoroso acaba assumindo uma postura mais submissa, enquanto o outro uma atitude mais dominadora. Então, quando nós começamos a olhar um problema de relacionamento ou relacionamento como um sistema, nós podemos, então, constelar para poder identificar o que está gerando aquele atrito, mas visando com que o cliente, que é aquele que realmente pode tomar a consciência e pode ter ascendência sobre a mudança, sobre as escolhas que ele, cliente, vai fazer naquele relacionamento, quando ele toma essa consciência, quando ele, então, faz essa transformação, paradoxalmente, há uma mudança no relacionamento. Eu costumo dizer isso, e isso é muito importante para você que está querendo aprender o método da constelação, ou para você que tem problemas de relacionamento e vai passar no programa de vivências de constelação comigo, vivendo muitas vezes, nós vamos fazer práticas sobre problemas de relacionamento, nós vamos ver que a possibilidade de nós estarmos presos num tipo de padrão em que esse conflito, esse problema de relacionamento, ele acaba sendo produzido, alimentado dessa relação. Ou seja, nós também somos, retroalimentamos aquele problema. Claro que na maioria das vezes inconscientemente. Existe alguma coisa na forma como nós agimos que favorece que o outro reaja da forma como ele reage. A forma como o outro reage ou age faz também com que a gente reaja ou haja de uma outra forma. Então a gente cria um tipo de padrão onde essa ação e reação, de parte a parte, ela acaba estabelecendo um tipo de vínculo, um tipo de cristalização problemática. De tal forma que, então, pensando na constelação sistêmica transpessoal, quando nós abordamos e trazemos a consciência, e aí, então, o meu cliente começa, então, a se dar conta do que gera, do que mantém essa retroalimentação, e ele amplia a sua consciência, nós temos dois caminhos básicos que são sempre as possibilidades iniciais que a gente pensa. Quando o meu cliente toma essa consciência e ele quebra, então, essa retroalimentação, é como se fosse um transe hipnótico. As duas pessoas estão ali num transe, alimentando e retroalimentando esse conflito. Quando o meu cliente, a partir da constelação, ele toma consciência daquilo que gera e ele sai daquele padrão, ele quebra esse transe e aí ele sai desse transe. Só que a partir do momento que o cliente sai do transe, o outro também sai do transe. E aí nós temos essas duas saídas que são previsíveis. Ou o outro, por conta de sair do transe, ele começa a dar respostas diferentes. E aí, surpreendentemente, ele muda, a outra pessoa muda. E então nós podemos ter, inclusive, a chance de uma relação muito mais harmoniosa. Ou então,
ao sair do transe e o cliente percebendo com mais clareza as origens disso, saindo e quebrando esse transe, o outro não consegue sair do padrão dele, não consegue sair do ponto de vista dele, de um looping, mas agora já não alimentado pelo cliente. E o que acontece? Ele pode então se desprender, ele pode então desaparecer, ele quebrar e simplesmente desfazer o relacionamento. Agora, o mais importante é que o cliente, na medida que ele toma consciência a partir da constelação, a perspectiva dele de escolha saudável é muito maior. Das duas, uma. Então, ou ele sai e aí o sistema e o problema, a relação em si, ela amadurece para um outro patamar, ou então realmente não tem relação. E aí o outro vai embora. Veja que isso coloca, na minha perspectiva, aonde realmente, efetivamente, nós podemos atuar como facilitadores, no cliente que está buscando a solução para um problema de relacionamento. Agora, se o meu cliente ele permanece com uma visão de que o outro é que tem que mudar, ele certamente vai ter muitos problemas até ele perceber que a necessidade dele ampliar a consciência dele, a capacidade de escolha e fazer uma escolha mais saudável em relação à consciência dele, ao processo de crescimento dele. Só que, às vezes, os ganhos que as pessoas têm em manter um relacionamento doentio, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, faz com que elas se prendam numa característica quase que sabotadora e elas permanecem, então, se boicotando a sua felicidade, se mantendo nesse tipo de padrão. Daí é que o problema de relacionamento, ele muitas vezes ele passa exatamente pela mudança da forma como o cliente vê as questões relacionadas a ele mesmo, em relação ao amor próprio, em relação à felicidade, em relação a pertencer, a se sentir valorizado por ele mesmo. A questão do amor próprio é fundamental nesse caso. Então, dentro do problema de relacionamento, nós vamos trabalhar com a constelação sistêmica transpessoal, considerando essas possibilidades inconscientes que muitas vezes estão aprisionando o cliente num relacionamento problemático. Agora, uma das questões que mais se diferencia no trabalho, no tratamento de conflitos de relacionamento, nos problemas de relacionamento, seja interpessoal ou amoroso, é quando eu comecei a introduzir o conceito de partes internas no trabalho de constelação. Porque nós vamos ver isso, né, numa das aulas, e essa é uma característica do meu método, quando nós consideramos o psiquismo, o nosso psiquismo, a dinâmica do nosso psiquismo, e podemos entender que temos alguns automatismos, algumas reações nossas, alguns padrões que se colocam em algumas circunstâncias, em algumas situações da vida, de uma forma tão automática que eu comecei a chamar de partes internas. Sabe aquela situação onde você tem uma reação e depois você fala assim, nossa, quando eu vi, eu fui lá e fui intolerante, não tinha necessidade de eu fazer isso. Ou então, nossa, eu fiquei tão paralisado, eu não sabia o que eu ia dizer, e aí eu fiquei em maior dúvida, eu fiquei sem entender por que eu não conseguia dizer. Veja que quantas vezes a gente não fala ou pensa coisas assim, e nessa hora nós estamos traduzindo uma realidade psíquica que é muito clara. Quando eu vi, eu não consegui entender por que eu reagi daquele jeito. Vejam, quando eu vi, eu não entendi por que eu reagia daquele jeito. Nós estamos falando de, no mínimo, dois eus. Um eu que não está entendendo e um outro que está lá reagindo de uma forma intolerante. Às vezes, depois, um outro eu que se sente culpado. Parece que nós temos eus que vêm e reagem e que nós não conseguimos, de alguma forma, controlar. Isso todos nós fazemos. São características nossas que eu chamo de partes internas, porque às vezes essas reações são tão estruturadas, elas são tão consistentes, que são quase uma parte diferente nossa, apesar de sermos nós, é quase que uma parte que a gente não reconhece de nós mesmos. Mas é nossa. Então imagina, no relacionamento, quando nós temos duas pessoas com partes internas muito antagônicas, o problema de relacionamento, na maioria das vezes, está exatamente porque existe uma interação, um looping entre a parte do meu cliente com a parte da pessoa que tem o problema de relacionamento. Então vamos dar um exemplo de relacionamento amoroso. Então, se o cliente tem uma tendência a desenvolver ou a ter um padrão de relações amorosas, por exemplo, uma mulher que chega para mim e fala que tem problema, quer trabalhar a questão de relacionamentos, que ela tem um padrão de trazer
para suas relações homens que têm problemas de dependência emocional ou de relacionamentos abusivos. Vejam, na hora que a gente está falando de um problema de relacionamento como um padrão, é sinal que tem uma parte da minha cliente, desse exemplo, uma parte dessa mulher que praticamente atrai homens que têm uma outra parte que tem esse mesmo tipo de padrão. De tal forma que já não é quase que a minha cliente que está se relacionando com aquele homem ou com aquela parceira ou aquela parceira, mas é a cliente que está tão movida por uma parte interna que acaba atraindo sistematicamente pessoas que têm aquele tipo de parte. É como se então essas partes que se atraíssem, mas provocando uma reação, uma consequência de um desgaste no relacionamento amoroso daquelas pessoas. Então, a cliente tem alguma consciência, ela quer sair daquilo, mas ela não consegue. Mesmo quando ela sai, ela acaba atraindo um outro relacionamento com o mesmo padrão. Vejam, o que eu comecei a perceber que foi extremamente eficaz na solução de problemas de relacionamento. Eu poderia, então, identificar essa dinâmica como um sistema, onde além da pessoa, além do meu cliente e a outra pessoa, tem as partes internas que a gente identifica, e nós aprendemos então, quem vai fazer o curso de formação, aprendemos a identificar essas partes para então fazer uma constelação, porque nós vamos ver o que é que está aprisionando aquela pessoa, aquele padrão. De tal forma que depois que nós tomamos essa consciência e o cliente modifica isso, o padrão de relacionamento dele vai se modificar. Aquele relacionamento abusivo vai se desfazer ou então ele vai se transformar, porque senão não faz sentido. Então, na questão dos relacionamentos, não só dos relacionamentos, mas nos relacionamentos, o trabalho que eu faço na constelação sistêmica transpessoal com partes internas, ele acaba representando uma outra possibilidade extremamente eficaz de resolução de problemas desse tipo. Para você que vai fazer o programa de vivências em constelação, você vai ver que a gente vai fazer vivências e muitas vezes essa parte interna, que por exemplo, nesse exemplo fictício que eu dei, de uma cliente que tem um padrão de relação abusiva, essa parte aqui, ela tem uma história. Essa parte aqui tem alguma coisa na vida dessa mulher que faz com que ela esteja presa a relacionamento ou sexual, ou amoroso, ou afetivo, a um tipo de padrão. Isso tem a ver com uma história. Então, quando a gente na constelação é capaz de acessar a história dessa parte e poder resolver, assimilar, dissolver esse padrão, essa pessoa se liberta, esse cliente se liberta dessa parte que exclusivamente determina o padrão e ela então é capaz de estabelecer novos padrões de relacionamento amoroso. Daí então, quantas vezes a gente, no curso a gente vai fazer algumas, no programa de vivência a gente vai fazer algumas constelações com esse tema, e a gente percebe como que isso é mobilizador de uma libertação de partes internas nossas que estão atuando na nossa vida e que nós sequer nos damos conta dessa influência. A questão então daí é de onde vem esse conflito. Então vejam, dentro da constelação sistêmica transpessoal, nós vamos usar exatamente, seja por uma questão da reorganização das partes internas, da resolução de algum conflito do passado, seja porque está, de repente, aquele problema de relacionamentos está repetindo um conflito que vem se repetindo ao longo das gerações daquela família. A abordagem, que agora você já conhece, a abordagem transpessoal, vai permitir um leque maior de opções, onde então aquele padrão, a origem daquele conflito, ela se mostra de uma forma muito natural e altamente transformadora. Porque é o próprio sistema, não é o facilitador que determina, isso deve ter a ver com a mãe, deve ter relacionamento com dos pais, deve ter a ver com uma vida passada. Não é assim que funciona. O que nós observamos, e essa é uma postura que eu faço questão de ensinar, ela é fundamental, é o facilitador, ele ter a condição de permitir que o próprio sistema do cliente, o psiquismo do cliente, que vai evidenciar na aplicação do método a verdadeira e a real e a principal origem daquele conflito, daquele problema de relacionamento amoroso ou interpessoal. É essa postura que vai permitir com que realmente o principal problema do cliente surja e ele possa ser tratado, ele possa ser acolhido, ele possa ser ressignificado para que esse cliente possa então resolver esse conflito, sendo
mudando e amadurecendo esse relacionamento, ou então realmente desfazendo um relacionamento que não é saudável, que não produz uma construção de uma vida melhor. Porque o objetivo do relacionamento é a gente poder compartilhar a vida, compartilhar projetos, suporte, apoio, troca afetiva, troca de energia. Quando nós temos relacionamentos tóxicos que distorcem isso, nós então estamos diante da necessidade dessa pessoa que está nos procurando de uma transformação, de um nível de mudança na sua consciência em relação ao que se espera, a qual é a finalidade desse relacionamento. Quando nós estamos trabalhando com problemas de relacionamento amoroso, eu tenho então uma outra forma de aplicar a constelação sistêmica transpessoal, que também é muito, tem um resultado muito interessante, que é, por exemplo, quando nós estamos trabalhando um problema de relacionamento, então vamos falar de um relacionamento heterossexual, por exemplo, como exemplo, uma mulher e um homem. O homem é meu cliente e ele tem problemas de relacionamento com essa mulher. Eu começo a considerar esse relacionamento como um sistema, e uma das perguntas que eu me faço é: quais são os aspectos que normalmente estão vinculados num relacionamento amoroso, ou que estabelecem as bases de um relacionamento amoroso? Pensa comigo. Então você tem um cliente, um homem, se relaciona com uma mulher e tem um relacionamento amoroso. Quais são os aspectos que fazem com que a gente possa chamar esse relacionamento de amoroso? Normalmente envolve intimidade, amor, sexo, dinheiro, confiança. Vejam, se nós, quando estamos abordando e entendendo um problema de relacionamento amoroso, nós podemos identificar alguns desses como problemáticos ou como, de alguma forma, que tem uma intensidade nessa relação, nós podemos fazer uma constelação onde o sistema, onde a constelação vai poder mostrar, por exemplo, o cliente, a parceira dele, o amor, o sexo, o dinheiro, a confiança, por exemplo. Porque vejam, às vezes são esses fatores que determinam, que estabelecem vínculos nesse sistema, que é onde tem o problema para o meu cliente. Eu lembro recentemente, eu fiz uma constelação com um homem com um problema muito sério do relacionamento, passou a ter atritos com o relacionamento, no relacionamento com a esposa dele, muito desgastado e tal. Quando eu coloquei dessa forma para fazer uma exploração inicial, para identificar qual era, onde estava realmente o problema, eu coloquei exatamente esses aspectos, eu coloquei ele, a mulher, eu coloquei os filhos, tinha os filhos, o amor, o sexo, o dinheiro e a confiança. Para surpresa dele, o aspecto do sistema que se mostrou mais problemático, mais cheio de tensão, era o da confiança. De alguma forma ele começou a perceber que ele, mesmo sem sentir, vinha desenvolvendo um tipo de desconfiança, um tipo de sensação de que a mulher estava se desvinculando dele. Não necessariamente ela estivesse traindo, mas o aspecto da confiança entre os dois é o que estava mais abalado. Ele começou então na constelação a perceber que ele tinha um tipo de crença que vinha do passado dele, desde a juventude dele, quando ele tinha sido traído por uma namorada na adolescência, daquela possibilidade de, quando ele estava se sentindo muito bem, dele ser surpreendido com uma traição, com uma notícia de infidelidade. Que, na verdade, ao que tudo indicava ali, não parecia ser verdadeiro, mas era a sensação dele de, quando estava sentindo que tudo estava bem na vida, aquela sensação a nível inconsciente de que, se está tudo muito bem, daqui a pouco eu vou saber uma notícia. E aí ele então, numa pequena regressão na constelação, ele identifica quando ele então, com 15 para 16 anos, ele tem um episódio como esse. Muito apaixonado pela menina do colégio, tudo maravilhoso, até então que ele sabe que ela tinha ficado com outro rapaz numa balada e tal, e ele então passou toda uma vergonha, todo um entristecimento pela quebra da confiança, pela desilusão em relação àquele amor que ele vivia com tanta intensidade. Ele, cliente hoje, nem se lembrava mais disso. Mas ali, no casamento, alguma coisa estava acontecendo, porque inconscientemente isso estava gerando esse desconforto. Vejam, a constelação acabou revelando um fator que o cliente nem passava pela mente dele. Uma terapia verbal tradicional levaria tempos para poder fazer esse tipo de conexão.
uma coisa que a constelação, numa aplicação de uma sessão, traz à tona. Não é mágica. É claro que ele tem ainda um desafio em relação a por que essa confiança está abalada e reconquistar isso. Mas a evidência de onde está o ponto, a origem do conflito, da dificuldade do relacionamento, foi fundamental para a gente reencaminhar a terapia para um processo completamente diferente do que quando ele trouxe, nós estamos começando a trabalhar, que ele trouxe para resolver. Bom, é isso, né? Isso aqui é apenas uma noção para você poder ir amadurecendo, que essa é uma das nossas propostas, né? Que esse curso seja uma base para você poder entender o processo, que você possa compreender um pouco mais sobre a constelação e o método, para que você possa estar, inclusive, seguro para aqueles que vão querer fazer a formação e se tornarem facilitadores, saberem exatamente com que tipo de aplicação vou dar, o tipo de casos, a forma como a gente trabalha, para que você veja se isso faz sentido para você ou não, para poder você, então, estar preparado para investir na sua formação. Da mesma forma, você que passa por situações como essa e deseja passar por um programa de vivências para buscar essa transformação, você já tem uma noção aqui com que tipo de perspectiva, que tipo de abordagem a gente usa e os efeitos que normalmente tem a aplicação desse tipo de constelação na vida das diversas pessoas, centenas de pessoas que já passaram pelos nossos programas de formação e também os das vivências em constelação. Ok? E espero que você tenha tido uma noção boa, né? Um entendimento, uma clarificação de como é possível trabalhar problemas de relacionamento com a constelação sistêmica transpessoal. Estude, né? Se você tiver dúvida, mande a dúvida para a gente. Eu e a minha equipe vão ter o maior prazer em responder você. E eu espero você no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre mais uma aplicação da constelação sistêmica transpessoal nos diversos problemas que as pessoas, que nós atravessamos na vida. Ok? Um grande abraço para você, muita paz. Tchau!